Tudo bem, bom dia pessoal, vamos iniciar a nossa reunião. Quero agradecer já a presença virtual de todos vocês aqui, né? E eu gostaria de saber se primeiro estão me ouvindo bem e se vocês estão vendo a apresentação já, a tela inicial da apresentação. Se puder, por favor, alguém dizer se está ok. Beleza, obrigado, Soraya. Estão vendo e estão me ouvindo bem, né? Beleza, Juliano, Luiz Fernando, joia. Então vamos lá. Por que eu chamei vocês para essa reunião, né? E por que o diretor e o coordenador geral, né? Das escolas PEIs de 9 horas. Então essa reunião é destinada exclusivamente para as escolas PEIs de 9 horas, que tem a aula de robótica, né? Que tem dentro do componente de tecnologia e inovação, do 8º e 9º ano, as duas aulas de robótica. Eles têm duas de programação na Lura e as outras duas de robótica. Então, esse diálogo é exclusivo com vocês, tá? Somente para as escolas PEIs de 9 horas. Esse ano, a robótica iniciou com essas turmas, né? Uma quantidade menor de turmas, é um piloto. O primeiro ano que a gente trabalha, né, nessa roupagem com robótica. As escolas PEIs mais antigas já tiveram práticas, tiveram outras experiências, né, com robótica. Não é novidade para nós na rede, né? Mas nós temos agora todo um material específico, um equipamento, um kit, né, que chegou às escolas específicas, tá? Então, para isso eu chamei vocês para essa reunião, porque tem algumas informações e orientações importantes a serem passadas com relação ao trabalho, né, com o kit de robótica. Então, nós temos dois objetivos aqui. O primeiro é orientar vocês sobre o recebimento, o armazenamento, o uso e a garantia dos kits de robótica nas aulas. E um segundo objetivo, eu acabei estendendo um pouquinho aqui, porque também achei importante falar com vocês sobre isso, sobre uma orientação sobre a atividade do dia na aula de robótica. Então, vamos entender o que é essa atividade do dia e como que ela deve ser trabalhada pelo professor ali ao longo das aulas, tá bom? Estão vendo meus slides passar, gente? Estou alternando os slides aí. Tá ok para vocês? Porque eu estou na tela do slide e eu já não vejo mais a tela do Teams aqui, então não consigo ver vocês mais reagindo aqui. Tá tudo ok. Tá ok. Então tá bom. Obrigado, gente. Então vamos lá. O que eu preparei aqui para vocês, né? A gente vai até 11h30, como eu coloquei no texto, né, dessa reunião. E aí eu tenho dois momentos com vocês. Primeiro para falar sobre o kit de robótica, e aí a gente vai falar de como eles chegaram nas escolas, o que compõe um kit, quais as orientações com relação a quando vocês receberam, ao armazenamento, uso na aula, e também como acionar a garantia desses componentes do kit de robótica, se necessário. Então, esse é um primeiro momento. O segundo momento, na sequência, eu vou falar com vocês sobre a atividade da aula de robótica, tá? Como que o aluno faz o envio da atividade. Então, primeiro a gente vai ver a questão do acesso, né, ao software, ao aplicativo que os alunos estão usando já na aula, desde o começo do ano. Depois a gente vai ver como que o professor disponibiliza a atividade, como que o aluno acessa e realiza essa atividade, como que o professor faz a correção. Então, são esses dois grandes momentos que a gente tem. Vamos no primeiro, vamos falar sobre kit de robótica. Chegou às escolas, todos vocês receberam os kits de robótica, né? Porque eu fiz um levantamento com vocês responderam o formulário de perguntas, né, sobre o recebimento do kit de robótica. Então, vocês tiveram dois momentos de entrega de kit de robótica aí na escola, né? Então, chegou na escola dois lotes de kit de robótica. O primeiro lote foi a entrega ali mais ou menos no mês de maio, em meados de maio, uma caixinha com a plaquinha, que a gente chama de placa controladora, microbit, e um cabinho USB para conectar no computador, um casezinho, uma caixinha de pilha, duas pilhas não recarregáveis e mais umas papelarias, né? Um manualzinho de instrução, um tutorial básico e tal.
Então, isso foi a primeira entrega que chegou aí para vocês na escola. Vocês receberam uma caixinha de papelão, muito parecida com essa aqui. Tá? Então, dentro dessa caixinha de papelão vieram esses elementos que estão aí na lateral, tá? Então veio a plaquinha microbit, ficou um pouco distorcida a imagem aqui, mas ó, a plaquinha microbit, o cabo USB, o case da pilha, as duas pilhas e alguns documentinhos, alguns papéis, um adesivinho. Tá? Então isso foi o que vocês receberam mais ou menos lá no mês de maio, tá? Deem um joinha para mim aí, se vocês receberam. Tem como reagir aí, ou então, Soraya, beleza, recebeu. Coloquem um ok lá no chat, por favor. Vão interagindo comigo. Ok, Luiz Fernando, Juliana, ok. Então, todas as escolas receberam, tá? Pode ser que a escola tenha recebido uma caixinha pequenininha com duas plaquinhas ou com até uma plaquinha. Geralmente, a caixinha menor veio duas plaquinhas. E uma caixa maior com 10, 11, 12 plaquinhas, aí depende de escola por escola, tá? Depois, vocês receberam também um segundo lote que foi entregue no mês de junho, finalzinho de junho, né? As escolas sinalizaram que receberam uma caixa bem maior, né? Uma caixona de papelão com várias maletinhas organizadoras dentro, né? Umas caixinhas transparentes. E dentro dessa caixa organizadora transparente, muitos componentes, motor, roda, vários cabinhos, sensores diversos, tá? Alguma coisa parecida com isso aqui. Tá? Então, vocês receberam aí várias caixinhas dessa, com tudo que tem dentro, e receberam junto também nessa mesma remessa alguns multímetros, geralmente 1 ou 2 multímetros. Então, outro joinha, outro ok aí para dizerem para mim se de fato receberam isso que eu acabei de dizer. Beleza, Soraya. O pessoal está dando ok ali no grupo também, no chat. Perfeito. Bom, então, isso compõe o nosso kit de robótica, tá? O que pode ser que ainda venha para vocês? Pode ser que ainda chegue para vocês uma remessa, uma maleta extra, ou até mesmo uma plaquinha extra. Isso não é para todas as escolas e pode ser que vocês nem recebam mais nada. Mas se receber mais alguma coisa aí, é um aditivo do kit, tá bom? Então, caso recebam, é para compor junto com o que já tinha. Então, aqui eu já mostrei o primeiro lote, aqui eu já mostrei o segundo lote. Um adendo aqui. De todo esse material que vocês estão recebendo, o único material que é permanente é o multímetro. O que isso significa? Vocês têm muito mais experiência do que eu, né, nesses detalhes, né, de material permanente, material de consumo. O único material permanente desse kit é o multímetro, tá? Por que? Não me pergunte, não sei, a Seduc que informou. Esse é o material permanente. O que significa isso? Vocês têm prática nisso também? Todo material permanente deve ser patrimoniado, deve receber aquela plaquinha, aquela etiquetinha com a numeração, tá? Então, o que vocês vão fazer de imediato? Vocês vão pegar os multímetros, se eu não me engano, foram 2 por escola, e vão pôr uma etiquetinha escrita assim, escrita à mão, tá, gente? Um adesivinho escrito à mão, recebido da Seduc, a data que vocês receberam, tá? A data de quando vocês receberam lá o kit que assinou a nota fiscal, e coloque o número da nota fiscal atrás do multímetro. Só que abra, tira ele da embalagem e cole atrás dele. Porque se você colar na embalagem e futuramente for usar e jogar a embalagem fora, então você perde essa informação. Tá? Por que isso? Porque futuramente, depois, quando for a época ou quando aparecer no sistema aqui da diretoria de ensino, lá do pessoal do administrativo, né? A Vera Vinha, a Maria ali do protocolo. Quando cair no sistema delas, elas ou o pessoal do compras lá, vai entrar em contato com vocês para ver, tem que patrimoniar isso, a plaquinha. Então, esse trâmite vai acontecer em algum momento, exclusivamente para o multímetro, tá bom? Então, por enquanto é só isso, pôr uma etiquetinha simples atrás dos multímetros,
dizendo que foi recebido na data tal e a nota fiscal, o número da nota fiscal. Isso é importante porque para poder localizar depois no momento de fazer esse cadastro e gerar essa plaquinha para colar. Tudo bem, gente? Está claro essa parte? Confesso que eu não entendo nada disso, assim, nunca trabalhei com essa área, então para mim, eu fui perguntar para as meninas que orientação eu passava para vocês e elas me pediram para informar isso. Tá claro para vocês? Os diretores que acho que atuam mais nessa parte de patrimônio das escolas, né, dos equipamentos e tal. Sim. Então, qualquer dúvida com relação a isso, acho que conversar com a Vera Vinha, com a Maria ali do protocolo é muito mais assertivo do que falar comigo, porque eu não vou saber orientar especificamente sobre isso, tá bom? Mas a informação é essa por enquanto. O que compõe um kit de robótica? Então, vocês receberam 2 materiais diferentes, né, em épocas diferentes, uma caixinha de papelão menor com plaquinhas e um cabinho e pilha, e um case de pilha, e uma caixa de papelão maior com várias maletas dentro, com um punhado de coisa. Então, eu vou deixar, todo esse material aqui vai estar disponível para vocês, eu vou mandar por e-mail para as escolas, tá bom? Então, eu vou mandar o arquivo para vocês terem acesso a isso aqui. Posso pôr depois no chat aqui para vocês já baixarem também. Os itens que compõem um kit de robótica estão neste documento, nesse endereço aqui, vocês acessam uma planilha Excel que mostra item a item que tem dentro da caixinha de acrílico que vocês receberam. Mais a plaquinha, o cabinho, a pilha, o case de pilha que veio da primeira remessa no primeiro lote. Então, se você precisa saber, Marcos, o que é o kit, então, que a escola tem? O kit é tudo que está nessa planilha, que é basicamente tudo que está dentro da caixinha de acrílico, mais aquilo que veio na primeira remessa, numa caixinha de papelão. Tá? Então, é juntar lote 1 com lote 2, isso é um kit de robótica para nós agora, nesse momento. Bom, qual a relação de quantidade de kits de robótica para número de alunos da escola? Então, aqui, a SEDUC tem uma relação, uma média de entrega, foi entregue para as escolas uma média de 10 a 15 kits por escola. De modo geral, vocês receberam 12, 10, 11, 12, uma escola ou outra, 13 kits, tá? Eu não sei se alguma das nossas escolas chegou a receber 15 kits de robótica, mas ficou entre 10 e 15 no estado todo. E como que a SEDUC fez essa conta? Ela fez um cálculo de um kit referente ao número de turmas da escola, turmas de 8º e 9º ano deste ano. Então, a conta foi um kit por grupo de 3 a 4 estudantes, mais um para estudo do professor. Então, é um material para ser trabalhado em sala de aula com grupos de alunos, não é um material para o aluno trabalhar individualmente. Toda a proposta é para ser feita em grupo, ao se trabalhar com esses kits de robótica. Então, essa é a relação. A cada 3, 4 alunos, você tem disponível um kit de robótica. Porém, nós não temos kits de robóticas específicos em número suficiente para atender todas as turmas ao mesmo tempo. Então, se você tem 4 turmas entre 8º e 9º ano, o kit de robótica que vocês têm é para fazer esse rodízio e todas as 4 turmas utilizarem esses 10, 11, 12, ou seja, quantos kits vocês receberam aí na escola. Então, a organização, a gestão do uso desse kit, a parceria dos professores aí, né, o trabalho colaborativo, para que todos tenham acesso e utilizem nas aulas de robótica. Tá? Já já eu especifico um pouco melhor isso. Então, é esse uso rotativo dos kits entre as turmas de tecnologia e inovação, tá bom? Bom, aqui tem um desenho da maletinha aberta, ó. Então, tudo isso que vocês estão vendo aqui nesse desenho são os componentes que estão dentro dessas maletas. E tem de um tudo aqui, tá, gente? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas tem sensores, muitos sensores, de umidade, de temperatura, sensor de presença, tá? Tem rodinha, tem motorzinho, tem servomotor, tem cabos diversos, tem bateria, bateria recarregável, tem pilha recarregável, tem um carregador de pilha e bateria, tá? Então, tem bastante coisa aqui, tá?
não iremos utilizar tudo isso esse ano, muito pelo contrário, vamos usar pouca coisa, mas é um kit que já foi enviado para ser utilizado por muito tempo, tá? Então teremos ao longo dos anos aí bastante uso desse material, eu espero. Vamos falar sobre o recebimento, tá? Então aqui a gente vai olhar para o que já aconteceu. Vocês receberam esse material na escola. Então, este documento, que foi um boletim que a CITEM encaminhou para nós, que foi divulgado para vocês via circular, via boletim do dirigente. Então, este documento, ele traz todas as orientações por escrito acerca do recebimento, do armazenamento e do uso desse material, tá? Então, basicamente, vamos falar de quando vocês receberam. Então, aqui é o que já aconteceu, tá? É só para a gente realmente alinhar o que aconteceu. Quando vocês receberam o kit, então, possivelmente, vocês verificaram as informações da nota fiscal, se realmente o kit era para vocês, se o entregador não está entregando no endereço errado para a escola errada, tá? Se o local de entrega é, de fato, a sua escola, porque teve divergência dos endereços, inclusive, no material da SEDUC. Depois, a descrição, a nota fiscal está vindo como kit de robótica, a quantidade, o valor, está tudo conferido ali, então tudo isso era para ser verificado no momento do recebimento. Se houvesse alguma irregularidade, alguma inconsistência nesses dados, a escola podia fazer recusa da remessa e apontar o motivo na nota fiscal da transportadora. Até onde eu sei, nenhuma escola recusou receber o equipamento, tá? Então, isso aqui já aconteceu, nós não tivemos problemas com relação a isso. Na sequência, para ser retirado o produto da caixa e conferido se ele possui as peças descritas na nota. Então, se a nota está dizendo 10 maletas, você vai abrir a caixa e você tem que tirar e ver que ali tem 10 maletas. E para além disso, se na nota fiscal está dizendo componente por componente de cada uma das maletas, então há de se conferir em cada uma delas se de fato o número de equipamentos que está constando na nota coincide com o que vocês receberam. Porque se vocês receberam equipamentos a menos, é preciso acionar a transportadora. Tá? Então, na verdade, isso deveria ter sido feito no momento do recebimento. Agora, caso vocês abram uma maleta e verifiquem que ao invés de 2 rodinhas de carrinho, veio uma rodinha só, está faltando uma rodinha, tem que entrar em contato com a assistência, com a garantia, relatar isso, ou até mesmo com a transportadora, e aí ouvir deles se eles vão poder repor isso que faltou, ou eles podem dizer, no momento do recebimento foi atestado que estava ok, foi tudo recebido. Então, essa informação aqui do momento do recebimento. Foi um e-mail para as escolas, tá? Isso aqui é informação da SEDUC, gente. Eu imagino que vocês tenham recebido esse e-mail aí, indicando a quantidade que vocês receberiam de cada kit, tá? E aí, como de praxe, quando vocês recebem alguma coisa, é preciso assinar e carimbar o comprovante de recebimento para que a transportadora, né, para que o motorista ali que entregou leve para a transportadora, tá? Isso vai atestar para a SEDUC que o equipamento, o kit, o material foi entregue 100% para vocês nas escolas. Bom, após o recebimento, então, agora, nesse momento, o que vocês vão fazer? Checar se o lote 1 e 2 foi entregue, se não falta nenhum componente, aquilo que eu já expliquei, tá? Então, dentro da primeira caixinha de papelão, tudo isso aqui tem que ter, se vieram 10 plaquinhas, tem que ter 10 plaquinhas, 10 cabinhos, 10 cases de pilha, 10 joguinhos de pilha dupla e 10 papeizinhos ali, 10 encartes, tá? Nas maletas, se você recebeu 10 maletas, então tem que ter 10 rodinhas, 10 motorzinhos, 10 sensor disso, 10 sensor daquilo. Então, tudo igual, tá? O multímetro é o único item que geralmente é 2 por escola, não é 1 por maleta, tá? É 2 por escola, ok? Então, essa é a conferência que vocês podem fazer ainda agora, né, conferindo item a item de cada uma das caixinhas. Tudo bem com relação ao recebimento, gente? Alguma dúvida com relação ao momento do recebimento e a essa conferência?
Vou continuar aqui, se houver dúvida, vocês chamem, podem falar ou põe no chat ali, tá? Ok, Juliana, tudo certo. Então, vamos lá. Orientações de armazenamento agora. Então, primeira coisa que vocês vão fazer, tá? E eu estou orientando, eu tive um grupo de professores que eu fiz a formação na semana passada e eu tenho um outro grupo amanhã. Então, eu estou passando essas orientações de forma mais global para eles, tá? Eu não falei com eles acerca desses detalhes de recebimento, esses pormenores eu não falei porque acho que não era caso de falar com eles. Agora, essa informação aqui eu tenho dado para eles. Como vocês receberam 2 lotes de material, o kit é uma coisa só. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a plaquinha, o case de pilha, as 2 pilhazinhas e o cabinho, tá? O cabinho USB da placa, e vão colocar dentro das maletas, tá? Porque aquele primeiro lote, mais a maleta do segundo lote, com tudo que tem dentro, compõe o kit. Então, é alocar aqueles elementos da primeira remessa que vocês receberam dentro da maletinha, cada um dentro de uma maletinha. Aí você vai ter o kit super completo. Então, esse é o primeiro item com relação ao armazenamento. Segundo, garantir um local adequado para armazenar esses kits, verificando questão de segurança, prevenção, né, um espaço que não tenha umidade, calor excessivo, não pode molhar esse material, né, são componentes eletrônicos, se molhar eles vão oxidar, vão queimar, e que tenha acessibilidade à organização, né, quer dizer, que esteja acessível a quem for utilizar. Esse kit não pode estar guardado dentro do armário, da sala, da direção, da coordenação, por exemplo, e no momento da aula que o professor precisa usar, o responsável pela sala não está lá, a sala está fechada. E aí o professor não conseguir usar porque não está acessível para ele naquele momento. Então, eu também estou orientando os professores que eles precisam se planejar para ver quais itens do kit eles vão levar para a aula. Eles não vão levar a maleta inteira em momento algum para a aula, tá? Já já eu detalho um pouco mais isso. Então, tem que estar disponível para eles e eles estarem organizados para utilizar quando for preciso. Outra informação, é uma recomendação que a Seduc deu de vocês numerarem esses kits. Então, maleta, 1, 2, 3, 4, 5, quantas forem. Plaquinha, 1, 2, 3, 4, 5. E a plaquinha microbit dá para escrever com aquelas canetas de escrever em CD. Tá? Ela tem lá no cantinho, põe número 1, número 2. Tá? O case de pilha também numera, põe um adesivinho. Tudo que vocês conseguirem numerar, eu sei que tem alguns componentes, equipamentos aí que são pequenininhos, que a hora que você pegar, você fala, não dá para numerar isso. O Marcos está pedindo para numerar, mas é inviável. O que você conseguir colar a etiquetinha numerando é bem-vindo, tá? E aí você sabe quais são os itens do kit 1, quais são os do kit da maletinha número 1, da maletinha número 2, número 3. Então, essa organização é bem-vinda, tá? De numerar os elementos das maletinhas. É isso que está sendo explicado aqui, tá? Tudo bem com relação à parte de armazenamento? Alguma dúvida com relação ao armazenamento desse material? Vou continuar, se tiver dúvida, vocês falem, tá, gente? Senão estou entendendo que não tem dúvida. Próximo item, uso nas aulas de robótica. Então, as orientações para que sejam utilizados é o seguinte. Primeiro, o professor precisa se planejar, né? E o material digital, ele vem orientando passo a passo o que o professor precisa para levar para a sala de aula. Então, aqui, algumas orientações. Primeiro, montar e desmontar os kits dentro do tempo da aula. Então, o aluno vai usar, o grupo de alunos vai usar os componentes daquela aula, do kit de robótica. Ele vai usar, vai conectar, vai montar, vai ver o funcionamento. Terminou a aula, ele desconecta, desmonta e guarda, porque outro professor ou este mesmo professor vai usar o mesmo material com outra turma, tá? Então, essa montagem e desmontagem dos componentes que estão sendo utilizados na aula é uma das orientações com relação ao uso. Depois, como vocês vão numerar os componentes, é possível entregar sempre o mesmo kit para o mesmo grupo de estudantes. Isso é uma orientação também, é desejável. Então, o kit 1, no 8º ano A,
o kit 1 sempre vai ser entregue para os alunos do grupo 1, que aí o professor já vai definir, já vai orientar a turma. Então, gente, vai ter que ser feito também por parte do professor uma organização do trabalho para usar esse material com os alunos também, e orientar os alunos, explicar como vai se dar todo o trabalho. Sempre realizar a verificação do kit antes e depois da aula. Que verificação é essa? Bom, antes da aula, eu organizei, separei tudo que eu preciso levar para a aula, está tudo funcionando? Depois da aula, tudo funcionou? Não queimou nada? Porque eu vou precisar usar para a próxima aula. Tá? Depois, evitar ao extremo o manuseio com as mãos molhadas, as mãos sujas. Não se deve arremessar ou deixar cair qualquer que seja o componente, né, desses itens do kit de robótica. Tá? Principalmente a placa, a bateria, tá? Porque se você deixar cair, se você derrubar uma bateria, né, é uma bateria de lítio dessas grandes, é perigoso amassar a bateria, tá? E aí depois a garantia pode não aceitar a substituição por mau uso. Então, assim, é todo um trabalho de orientação, isso vai estar na mão do aluno, e é para estar, mas dentro de um trabalho organizado, bem orientado, bem gerido pelo professor durante a aula, tá? Então, esse cuidado. O aluno que põe garrafinha d'água em cima da mesa, o calor que faz aqui na nossa região, então é muito comum, né? O aluno está com garrafinha d'água em cima da mesa. Hora que for trabalhar com o kit de robótica em cima da mesa, orientar esse aluno a tirar a garrafa d'água de perto, tá? Não chegar com mão molhada e pegar o componente, porque água conduz eletricidade, é um componente eletrônico e a chance de queimar é grande. É estritamente proibido utilizar kits próximos a alimentos, tá? Então, o aluno está ali comendo, sei lá, um arroz doce, vai lá, né? Então, se derrubar em cima da plaquinha, sabe? Coisa desse tipo. Então, evitar, tá bom? E utilizar apenas o kit designado para os itens que ele precisa naquela aula, tá? Então, se na aula eu vou usar só a plaquinha e o cabinho USB, são só esses dois componentes que eu vou levar para a aula, em quantidade suficiente para os alunos trabalharem em grupos de 3 ou 4 alunos. Não vou levar a maletinha inteira, tá? Quase que nunca. Eu não aconselho levar a maletinha inteira para a aula, porque se os alunos tiverem acesso a tudo isso, imagina o que vai ser, né? Então, não é necessário, tá? Leve só aquilo que vai ser utilizado. Lá no material do professor, no material digital do professor, nos slides das aulas que estão no centro de mídias, no repositório do centro de mídias, existe uma orientação em um dos slides de todas as aulas, tá? Desse terceiro bimestre, chamado Dica do Professor, que fala sobre a distribuição do microbit, né, que é a plaquinha, e dos componentes no início da aula. Então fala para o professor, verifica se está faltando algum componente, sempre entrega o mesmo kit para o mesmo grupo de alunos, evite distribuir aquilo que não vai ser usado, nomeie um aluno chamado monitor, isso aqui é muito bacana, tá? Cada grupo nomear um aluno monitor para que ele cuide e zele pelo trabalho que vai ser feito e também por manter todo o material, pela integridade do equipamento, tá? Então, o professor pode definir, e a cada aula pode ser rotativo esse monitor do grupo, esse líder do grupo, dê o nome que ele quiser, para que ele ajude a cuidar desses componentes, desse material, tá? Então, os alunos são corresponsáveis, né? E a corresponsabilidade é uma das premissas que a gente trabalha na P, então, essa corresponsabilidade vai ser passada para os alunos também. Então, o professor vai orientar os alunos sobre os cuidados de uso, de manuseio, para que esse equipamento funcione por muito tempo, tá? E lembrar de desmontar os protótipos, tá? A gente está falando de protótipos porque vai ter bastante mão na massa agora no segundo semestre, nessas aulas de robótica, tá bom, gente? Outra informação que é dada para o professor, dica do professor está lá no material também. No final da aula, o que ele faz? Tá? Então, uns 10 minutinhos, né, minutos antes de terminar a aula, orienta que o grupo desmonte o que eles fizeram e reorganize os componentes que seja na caixinha que eles receberam, onde eles receberam.
Se o professor entregou dentro de um envelope, eles vão devolver para o professor dentro do envelope. Tudo que recebeu, devolve. Se o professor entregou dentro de um saquinho plástico de pasta A4, eles devolvem dentro de um saquinho plástico. Uma dica que eu achei bem bacana, um professor trouxe na formação semana passada. Ele trouxe potes plásticos, tipo Tupperware, não precisa ser Tupperware, tá? O dele era um pote transparente. E ele usa esse pote transparente para colocar os equipamentos que ele vai usar na aula. E estava numerado, pote 1, pote 2, pote 3. Então, é isso que a gente está falando, de organizar o material para você levar para a sala de aula para usar com os alunos, tá? Então, conforme o aluno percebe que está tudo bem organizadinho, a tendência dele manter essa organização e se acostumar com essa organização também é muito grande, tá? Então, isso é algo a ser orientado aí para os professores. Eu estou orientando aqui do meu lado e peço para que vocês reforcem também essas orientações aí com eles, tá? Bom, o que eles vão usar na aula? E como saber o que vai usar na aula? Aqui eu trouxe um exemplo de um material digital, tá? Esse aqui é a primeira aula deste terceiro bimestre, que se chama Não Julgue o Kit pela Placa. E nesta aula, eles vão utilizar esses componentes. E aí o slide traz exatamente o que ele vai usar. Então, quais elementos do kit ele precisa pegar e montar 10 kitzinhos, né, ou quantos forem necessários, para levar para a sua aula, tá? Então, pode ser que para aquela aula ele tenha 5 componentes desses para levar, né? Então, ele vai juntar um kitzinho com uma plaquinha, uma bateria, uma shield, né, que é um componente que se chama shield, e um servomotor. 5 desses, 5 bloquinhos desses, ele monta e leva para a sala, o que significa que ele vai trabalhar com 5 grupos de alunos na sala, tá? Então, no material do professor, vem a indicação do que ele precisa separar de material para aquela aula. E na imagem de baixo, olha, eu estou mostrando para vocês como fica esses elementos montados, né, no kit. Tá? Então, o aluno vai ter que conectar essas coisas e programar para que ele funcione, para que esse motorzinho gire. Então, em toda a aula, no material digital do professor, tem a orientação, quais recursos, quais elementos do kit ele vai precisar levar para a aula e como que monta, como programa, como trabalha com os alunos, tudo em detalhes lá, tá bom? Então, gente, planejamento do professor é fundamental. Toda semana que ele for usar o kit, e a maioria das aulas tem uso do kit, então ele tem que se antever, preparar o material que ele precisa levar para a aula, para não chegar na hora da aula né, querer separar na hora da aula o material, tá bom? Bom, aqui uma organização para esse nosso segundo semestre, né? Então, algumas coisas que vocês acho que já cuidaram com isso, né? Desde o início do ano para essas aulas. Primeiro, evitar a sobreposição das aulas de robótica. Por quê? Porque seus professores vão usar esses kits, tá? E não tem 10 kits para cada turma. Tem 10 kits para todas as turmas utilizar os mesmos 10 kits. 10, 11 ou 12, quantos vocês receberam. Então, todas as turmas estarão utilizando, todos os docentes dessas turmas vão precisar trabalhar com esse kit. Portanto, se houver sobreposição das aulas de robótica, 2 ou 3 turmas tendo aula ao mesmo tempo, no mesmo horário, os kits não serão suficientes. Tá? Então, isso já foi orientado desde lá da atribuição da aula, né, para a aula de tecnologia, para que evite a sobreposição da aula, dessa aula de robótica. A escola deve se preparar para aulas com prototipagem, tá? O que é aula com prototipagem? Sabe aquela ideia daquela cultura maker, do mão na massa, do faça como eu fiz? Tá? Então, é assim, vai precisar de papelão, vai precisar de tesoura, vai precisar de cola, vai precisar de cola quente. Aqui ele sugere até mesa de corte, né? Que é uma placa retangular de corte, para evitar, enfim, cortar ou riscar a carteira. Clipes, enfim, tá? Então, canudinho. Então, são esses materiais que os professores pode ser que precisem uma aula ou outra, né? Então, são materiais relativamente básicos e simples, não tem nada extra que a escola vai precisar adquirir, acho eu, né? Tesoura, acho que cola quente, né? As escolas que não tiver, acho que faz muito sentido
ter ali algumas pistolas de cola quente, né, e o bastãozinho repositor, porque pode precisar em algumas aulas, tá bom? Depois, esses kits de robótica que vocês receberam agora, eles não deverão ser utilizados em outros momentos que não na aula de robótica, nessas 2 aulas de robótica, tá? Então, é um material exclusivo para a aula de robótica. Então, aquela eletiva que vocês têm de robótica e programação, tá? Não vai fazer uso desses kits. Por quê, gente? Não é que a gente está sendo ruim, não, e querendo ser exclusivo para aquilo. É porque é um material que veio para uso nessa aula. Se eu começo a utilizar em outros momentos e começa a perder, danificar ou estar disponível para este outro momento, pode faltar para uso na aula, tá? Então, o foco é sempre utilizar naquela aula, ok? Então, se houver outras necessidades, né, em atividades de aprofundamento, atividade no contraturno, né, difícil falar na PEI contraturno, né, enfim, mas em outros momentos, várias escolas já têm kits de robótica que adquiriram com o recurso do PDDE, tá, que tem, inclusive, outros tipos de placa, né, tem Arduino. A gente não está usando e não irá usar Arduino nessas aulas de robótica. O uso para aula de robótica é da plaquinha microbit que veio no kit, porque todo o material está pautado no uso dessa plaquinha microbit, tá? Ela é super didática, ela é usada para fins educacionais e ela tem muita coisa que o Arduino também faz, ela também faz. Então, ela não é mais pobre que o Arduino não, tá, gente? Ela é muito robusta nesse sentido. Bom, tudo bem, gente, com relação ao uso? Alguma dúvida com relação a esse uso na aula dos kits de robótica? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tudo bem? Então, vou continuar aqui, tá? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre garantia. Todos esses componentes têm garantia, tá? Geralmente de 60 dias, né, de garantia imediata para substituição imediata. Quando isso acontece? Quando ele veio com defeito, tá? Você foi ligar ele pela primeira vez e identificou defeito, tá? Então, é necessário acionar a garantia nesses casos. E aí, é preciso, para isso, conferir se eles estão funcionando. Aqui, gente, eu questionei a Seduc com relação a conferir se estão funcionando, tá? Porque na cabeça deles, é conferir se todos os componentes daquela maletinha funcionam corretamente. O que significa conectar eles, cada um na sua vez, e programar, né, usar um código que faça ele funcionar para ver se de fato ele está funcionando, tá? Enfim, é a orientação que a Seduc deu. Para isso, existe um documento que é um manual de apoio para essa conferência que mostra para cada um dos componentes como você confere se ele está funcionando, tá? A garantia é de 1 ano para defeito de fabricação. Então, se preciso for acionar a garantia, vocês precisam enviar um e-mail para garantia@santanaimport.com.br, tá? Que é a empresa que fez a entrega para vocês do kit. E aí informar qual peça tem defeito, e no kit as peças estão embaladas em saquinhos plásticos com etiqueta nomeando o nome de cada uma dessas peças, o que facilita identificar que peça é aquela, tá? Então, identificar qual é a peça, o número da nota fiscal do produto e o endereço da ocorrência, né? O código CI da escola e o nome da escola. Então, essas informações encaminha por e-mail para esse garantia@santanaimport.com.br, explicando que eles vão analisar para verificar se fará troca, conserto do componente, tá? No caso de acionar a garantia. Vou dar um exemplo. Aqui é um dos componentes do kit, a gente chama ele de shield, tá? Ele serve para encaixar a bateria e para encaixar a plaquinha, para expandir a possibilidade de uso da plaquinha. Aqui na imagem está mostrando que os 2 primeiros pinos estão desalinhados com todos os demais pinos daquela fileira. Então, o pininho vermelho aqui, ó, estou tentando passar o mouse, não sei se fica claro para vocês, ele está super desalinhado com os demais pinos da linha vermelha. Então, isso aqui é um defeito de fabricação. Tá? Isso aqui é passível de troca pela assistência, pela garantia.
Tá? Então, coisa desse tipo, de defeito visual. Sei lá, o sensor de umidade que tem duas perninhas, ele veio com uma perninha torta. Tá? Se você for tentar desamassar essa perninha, pode danificar o circuito dele ou até mesmo quebrar. Então, é caso de acionar a garantia. Deixa torta do jeito que está e aciona a garantia. Um cabo veio partido, cortado ao meio. Aciona a garantia. O equipamento não funcionou. Eu liguei, conectei e ele não rodou. O motorzinho não girou. Acionar a garantia. Essa shield está com os pininhos todos tortos. Aciona a garantia. Então, coisas desse tipo são passíveis de acionamento da garantia, tá bem? Gente, tudo bem? Deixa eu fazer uma pausa aqui, eu quero ouvir vocês aqui. Eu quero ver joinhas ou ok ali no chat, ou vocês falando que entenderam, porque eu fechei a primeira parte. Falamos de recebimento, armazenamento, uso e garantia dos kits de robótica. Tá claro para vocês? Alguma dúvida sobre essa parte? Soraya diz que tudo ok. E os demais? Luiz, ok. Adriano, ok. Estou entendendo que está tudo beleza, tá? Vamos lá. Próxima parte, estamos na nossa segunda parte, então, das orientações aqui. A segunda parte das orientações, ok, Juliana deu um joinha ali. A segunda parte das orientações, eu vou falar sobre uma atividade que se chama atividade do dia, que está dentro de uma seção do material digital do professor de robótica chamada Na Prática. Então, quando o professor abre os slides do material da aula, ele encontra um slide específico com orientações a respeito dessa atividade do dia. Tá? Então, vamos entender primeiro, né? Como que o aluno acessa, como que é o acesso do aluno a partir deste bimestre para ele conseguir realizar as programações que ele tem que fazer, os projetos no MakeCode, para fazer a plaquinha funcionar. Então, a partir de agora, o acesso ao MakeCode é um site onde os alunos entram e fazem o seu login para programar, é um simulador, eles programam ali encaixando bloquinhos para fazer a plaquinha funcionar. Então, a plaquinha ela tem LEDs, né? Ela tem uma matriz de 25 LEDs, 5 fileiras e 5 colunas de LEDs, e aí você acende esses LEDs, monta figurinha, faz aparecer texto escrito ali, e aí os alunos programam essas coisas para acontecer. Para isso, a partir de ontem, a partir do começo desse bimestre, aliás, sempre que eles precisarem entrar no MakeCode, seus professores sabem disso, tá? Eles vão ter que entrar no centro de mídias e clicar nesse card chamado Microbit. Esse card apareceu no segundo bimestre, ali, meados do segundo bimestre. Então, é uma prática que os professores vão ter que ter com os alunos. Acessar centro de mídias na aula de robótica, o aluno clica nesse card da Microbit, ele vai ser levado para essa tela do MakeCode, e aqui ele vai ter que fazer o login dele no MakeCode, utilizando o e-mail @aluno. Tá? Então, os professores também já sabem, os alunos já estão acostumados com isso, porque eles fizeram isso ao longo do primeiro e segundo bimestre inteiro. Tá? Então, essa é uma prática que a gente vai tomar a partir de agora, de o acesso ao MakeCode ser feito via centro de mídias, via card Microbit do centro de mídias. Tá? Por que isso? Porque sim, teremos o BI de robótica, que não estará junto com o BI da Lura. Teremos um BI exclusivo para robótica, gente. E o BI ele vai contar acesso do aluno na aula ao MakeCode, por isso entrar via centro de mídias para então chegar na plataforma MakeCode, e também vai contar entrega da atividade do dia. Tá? Então, não temos BI de robótica ainda, ele está em elaboração. Quando ele estiver disponível, farei outro diálogo com vocês para a gente entender como ele vai funcionar, tá? Mas pelo que eles disseram, basicamente, vai funcionar com dados de acesso do aluno e dados de entrega da atividade do dia, tá? É assim que ele vai funcionar em resumo. Depois,
o aluno, essa indicação está no material do terceiro bimestre, tá? Então, o slide explica para o professor e para o aluno para que ele entre no MakeCode acessando o centro de mídias, tá? Então, isso evita que o aluno tenha que digitar o site do MakeCode, e eles já estão super acostumados a entrar no centro de mídias. Ele usa dados patrocinados, ele gera dados de rastreio de acesso do estudante, que vai alimentar o nosso BI, e o único detalhe é que ele não faz uma autenticação automática. Diferente da Alura, que o aluno, quando clica no card da Alura, no centro de mídias, já é direcionado para a plataforma da Alura, que já está logado, esse aqui, ao clicar no card do Microbit, ele vai para o site do MakeCode e lá tem que fazer o login usando o e-mail @aluno. Tá? Esse é o único adendo. Então, já é uma prática que os nossos alunos estão acostumados também, entrar via centro de mídias, clicar, fazer login no Scratch, por exemplo. Então, isso eles já estão habituados. Tá? A atividade na prática, qual é o objetivo dela? É que o estudante registre no centro de mídias a atividade que ele realizou na aula. E isso vai ser possível, a partir disso, o acompanhamento do engajamento dos alunos nas atividades. E para o professor também vai ser possível ele verificar a aprendizagem do aluno a partir do que ele produziu. Então, ele vai ter esses registros ali na atividade do dia. Tá? Então, esse card também, essa tela, toda a tela roxinha assim, né, com essa borda roxa, ela está no material digital da aula de robótica e é uma dica para o professor. Tá? Eu deixei aqui também um vídeo tutorial, né, uma playlist do YouTube, que tem vídeos tutoriais sobre essa atividade do dia. Eu vou passar com vocês, a partir de agora, tela a tela, explicando assim meio que por cima, né, como se faz para o professor enviar a atividade do dia para o aluno, como que o aluno realiza a atividade do dia e como que o professor faz a correção. Então, tem 3 vídeos bem passo a passo, explicando tudo acerca dessa atividade do dia. Tá? Então, o professor, eu estou orientando eles aqui no OT, mas eles têm também esse material disponível para relembrar como se faz. Então, basicamente, como que o professor disponibiliza a atividade do dia para o aluno? Marcos, toda aula de robótica tem atividade do dia? Sim, toda aula de robótica vai ter atividade do dia. Portanto, toda semana o professor envia a atividade do dia para o aluno responde e o professor faz a correção. Tá? Então, essa vai ser a nossa rotina na aula de robótica. Como é que vai funcionar? Tem um slide também no material do professor explicando passo a passo como ele faz a publicação dessa atividade do dia. Essa atividade do dia, ela é uma atividade que vai ser disponibilizada lá no gerenciador de tarefas do centro de mídias. Então, o professor também já tem esse conhecimento, entra no gerenciador de tarefas do centro de mídias, faz o login dele aqui como servidor, ou também pela sede ele consegue ir em centro de mídias e clicar em gerenciador de tarefas. Então, ele vai fazer o acesso ao gerenciador de tarefas. Lá dentro, ele vai em atividades, vai clicar em modelos, vai buscar por localizador e vai digitar para toda aula que ele for disponibilizar a atividade do dia, e o localizador é único. É um localizador que tem o código EF-ROB8 e 9. EF de ensino fundamental, ROB de robótica, 8 e 9, porque é o 8º e 9º ano. Tá? Então, de novo, ele logou no gerenciador de tarefas do centro de mídias, clicou em atividades, modelos, busca por localizador e vai sempre utilizar este mesmo localizador para todas as aulas. É um único localizador para todas as aulas. Feito isso, ele clica em procurar e ele vai ter listado aula a aula todas as atividades do dia de cada uma das aulas. Tá? Então, o professor também sabe disso. As aulas de robótica, elas são intercaladas com as aulas da Alura. Acontece na mesma semana 2 aulas Alura, 2 aulas robótica. E aí a numeração dessas aulas é sempre aula 1, 2 Alura, aula 3, 4 robótica.
Aula 5, 6, Alura. Aula 7, 8, Robótica. Então, a numeração dessas aulas segue esse padrão. Os professores já estão acostumados com isso também. Aí ele vai clicar nessa setinha verde para disponibilizar esta atividade do dia para os alunos. Quando, então, ele vai poder selecionar a turma, a data de quando vai estar disponível e o prazo para ficar disponível essa atividade. Acho que por padrão virá 2 dias, mas depois ele consegue expandir esse prazo, tá? Se não me engano, está até um pouco mais agora esse prazo com as mudanças recentes que teve no sistema de tarefas, né? Um adendo aqui, ficou sobreposto o texto, mas eu vou explicar para vocês. A atividade do dia, que está na seção na prática do material digital de robótica, não é tarefa SP. É diferente da tarefa SP, tá? Então, eu pus essa informação aqui para deixar bem claro para vocês. A atividade do dia de robótica não é tarefa SP. Portanto, ela não vai contar no BI de tarefa SP, tá? Ela não vai aparecer nas tarefas SP do aluno. Ela não tem envio automático quando o professor faz registro da aula de robótica no diário de classe. Ela não tem envio automático. Quem disponibiliza é o professor. Ela fica disponível para o aluno no card Provas, Atividades, lá do Centro de Mídias. Ela não fica disponível no card Tarefas SP. E ela não conta para o BI de Tarefas SP, como eu já disse, teremos um BI específico de robótica. Por essas explicações, fica claro que essa atividade do dia, ela não é tarefa SP. Ela é diferente. Ela tem ela parece ser, né, ela tem assim características de uma tarefa SP, mas ela não é por conta das particularidades da tarefa SP, que tem envio automático no registro da aula, que o aluno faz clicando no card tarefa SP e que conta no BI tarefa SP. Então, essa atividade do dia, ela é uma atividade à parte, exclusiva para a aula de robótica, que tem uma roupagem diferenciada. Tá bom? Tá claro isso para vocês, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso? Os professores estão sendo orientados, tá, na OT acerca desses pormenores, assim. É muita informação lá, não sei se eles lembram de tudo isso, mas eu tenho falado, tá? Como que o aluno realiza essa atividade do dia? Então, toda aula de robótica, o professor vai ter que, isso eu expliquei para eles, tá? Planejar a aula, separar o material do kit de robótica que ele precisa levar para a aula e disponibilizar antecipadamente a aula, a tarefa do dia. Ele não pode deixar para publicar a tarefa do dia na hora da aula, porque vocês sabem melhor que eu, as tarefas têm um delay ali, demoram um pouquinho para aparecer para o aluno, 1 dia, 2 até. Então, o professor tem que estar sempre antecipado a tudo isso, tá? Como é que o aluno realiza essa atividade? O aluno entra no centro de mídias, clica no card Provas, Atividades, tá? Tá vendo? Ele não clica no card Tarefa SP, ele clica no Prova, Atividades. E na sequência ele vai encontrar Tecnologia e Inovação. Ele vai então achar a atividade e clicar no botão Realizar a atividade daquela aula. E ele vai encontrar orientações para postar a atividade. Que atividade é essa que ele vai fazer? Existem 2 possíveis maneiras de o aluno publicar uma atividade do dia. Pode ser um link da programação que ele fez lá no MakeCode. Tá? Essa programação gera um link, ele vai lá, copia o link, cola ali na atividade do dia e envia. Mas também pode ser uma foto do protótipo que ele produziu na aula. Porque, gente, existem aulas, teremos em algumas aulas agora do terceiro e do quarto bimestre, uma aula que ele vai só fazer um protótipo, vai construir alguma coisa, tá? E não vai programar. Na aula seguinte, ele vai programar e vai aplicar aquilo no protótipo que ele construiu. Então, pode ser que tenha aula que ele não programe nada lá no MakeCode. Ele só construa um componentezinho ali, um protótipozinho. Tá? Um joguinho, alguma coisa com papelão, isso vai acontecer.
Então, nesse caso, não existe link para compartilhar. O que vai ser a atividade do dia, então? Vai ser a foto. O aluno vai tirar uma foto do material que ele fez, que ele produziu lá no grupo, e vai subir essa foto nessa atividade do dia. Então, essa atividade do dia, ela permite duas coisas. Ou enviar um link, copiou e colou o link e finalizou a atividade do dia, ou então, vocês estão vendo o botãozinho aqui, ó, que é o desenho de uma imagem, né, para o aluno clicar e subir essa imagem. Aqui está um exemplo de quando ele sobe a imagem. Ó. Aqui é uma imagem, por exemplo, de uma programação que ele fez, ou pode ser a imagem de um componente que ele montou, de um protótipo que ele montou ali. Ele anexou essa imagem, clica no botão enviar, vai pedir para ele confirmar, né? Tem certeza? Acho que ele tem que digitar o nome dele e clicar em prosseguir. E, por fim, a atividade é enviada com sucesso pelo aluno. Marcos, os alunos estão fazendo atividade em grupo. Todos têm que enviar a atividade, ainda que ela tenha sido feita em grupo? Sim, todos os alunos da turma enviam a atividade, porque cada um tem o seu acesso no centro de mídias, cada um tem o seu envio em particular, tá bom? Então, embora a atividade na sala de aula esteja sendo feita em grupo, e o produto, vamos supor, o grupo tem 4 alunos, a foto que eles tiraram é única para os 4. Eles vão enviar os 4 a mesma foto. Quando o professor vê, ele sabe que esse grupo é o grupo que trabalhou aquela atividade, portanto, o documento que eles enviaram é o mesmo. Ou, da mesma maneira, o link da programação que eles fizeram é o mesmo link, tá? Lá tem também um campo de descrição para escrever, por exemplo, o número da chamada dos alunos daquele grupo. Então, isso ajuda o professor a se achar ali também. Tudo bem com relação ao envio por parte do aluno, tá? Então, de novo, não é tarefa SP, tá? Tem lá um envio em particular. Toda aula vai ter envio, tá bom? Toda aula, então, o aluno vai ter essa prática. Isso vai ser uma constante na aula de robótica, eles vão se acostumando. Como é que o professor corrige essa atividade? A correção dessa atividade é feita também entrando no gerenciador do centro de mídias, clicando em atividades, ele vai buscar pelo localizador, aquele mesmo localizador de robótica que eu sinalizei para vocês anteriormente, EF ROB 8E9, clica em procurar, e aí ele vai nos 3 pontinhos aqui da atividade, clica em detalhes da atividade. Ele vai chegar e vai conseguir ver as atividades que cada aluno publicou, vai ter o nome lá do aluno, e ele consegue acessar e ver o que o aluno publicou. Outra maneira dele fazer isso é clicando em respostas aqui no gerenciador de tarefas do centro de mídias e fazendo a busca, tá, pelo localizador, então já vai listar aqui todos os alunos que publicaram a tarefa do dia. Gente, nós estamos falando aqui de uma prática de engajamento dos alunos, tá? Então, os alunos já estão engajados nessas aulas de robótica. Eu tenho recebido relatos dos professores que os alunos gostam muito, tem sido muito produtivo, assim, eles têm se envolvido bem, bastante nessas aulas. Então, acho que agora com o uso dos kits e da construção mais mão na massa, eu acho que eles vão continuar se engajando mais, tá? Tudo bem, gente, aqui com relação à tarefa do dia? Então, o que nós vimos na tarefa do dia? Nós vimos como que o professor disponibiliza a tarefa do dia, ela acontece toda semana, toda a aula do professor, todo o material digital tem a tarefa do dia disponibilizada, para o professor disponibilizar, né, aliás, ela está indicada lá qual é. Vimos como que o aluno acessa e realiza essa atividade e vimos rapidamente como que o professor acessa para corrigir, avaliar essa atividade do dia, tá? O que vai compor a nota final desse pilar do componente de tecnologia, né, na parte de robótica? O engajamento do aluno, a produção que eles fizeram, se ele entregou a atividade do dia ou não. E aí o professor pode utilizar uma das atividades do dia do bimestre para ser uma atividade que vai compor uma nota maior do componente, né? Vai ter um peso maior para compor a nota do aluno, enfim. O professor tem autonomia para isso, tá, gente? Com relação a como ele vai avaliar, né, o desempenho dos alunos neste componente. Ainda porque
para os seus alunos do 8º e 9º ano, o componente, na verdade, ele tem 2 pilares, né? Ele tem a parte de programação na Lura e a parte de robótica no MakeCode, usando o kit de robótica. Então, o professor tem que fazer aí uma análise das duas frentes para gerar uma nota única ao final do bimestre para esses alunos, tá? Então, os professores têm autonomia para trabalhar com essas avaliações, mas são orientados a olhar para a produção, para a participação e engajamento do aluno e para o projeto que ele fez. Tá? O código do projeto está certo, o protótipo que ele fez funcionou, não funcionou, ele refletiu por que não funcionou, fez ajustes, tá? Então, tudo isso é super bem-vindo aí em possibilidades de avaliação, tá? Gente, tudo bem? Eu vou agora abrir para a palavra, tá? A gente tem aqui a avaliação e a lista de presença desse momento. Eu vou pôr lá no chat o link da avaliação. Ele ficou sobreposto aqui o QR Code, mas eu já copiei esse link e coloco lá para vocês. Mas eu gostaria que vocês, primeiro, respondessem esse formulário, porque ele é a presença, né, para meu registro aqui, que também avaliasse esse momento. E abro agora para vocês tirarem dúvidas enquanto vão respondendo esse formulário de avaliação que eu vou pôr aqui no chat, tá? Eu queria ouvi-los agora, por gentileza, abram seus microfones aí e falem comigo, gente, para ver se está claro tudo que eu expliquei para vocês, se tem dúvidas, se querem fazer algum comentário ou querem perguntar alguma coisa. Por favor, tá? Coloquei ali, ó, o link para formulário de avaliação e presença, por favor. Marcos, coloca para a gente também o link daquele material, da planilha do material do kit, por favor. Tá, vou por essa apresentação, pode ser, Luiz Fernando? Que aí tem Beleza. tudo nele, tá? Beleza. Vou já arrastar o arquivo para cá para que vocês tenham acesso a ele. Ótimo, obrigado. Nada. Ó. Ele não deixou. Deixa eu tentar de outra maneira aqui. Também não permitiu. Vou tentar pegar um link aqui, tá, gente? Vou parar o compartilhamento aqui da tela, só para que vocês vão respondendo aí. Eu vou tentar gerar o link aqui para mandar para vocês. Escrito, qualquer pessoa com link, hiperlink, concluído. Ó, o link dos slides, Google Docs, vamos ver. O link dos slides, eu gostaria que alguém baixasse o arquivo e ver se consegue acessar, consegue navegar por ele tranquilamente aí. Façam essa gentileza, por favor. Gente, é isso, assim, o diálogo que eu queria ter com vocês deu certo, o Juliano está falando, né, Ju? Obrigado, viu? Depois eu mando por e-mail também para vocês, tá, gente? Vou pôr também, eu tenho um grupo com os professores de robótica, eu vou pôr esse material também lá na descrição do grupo, tá? Eu tive uma reunião, a formação com uma parte do grupo, né, semana passada, amanhã eu tenho a outra metade do grupo, eles vêm aqui, eu faço a orientação sobre todos esses detalhes, e além disso, eles estão trazendo o kit de robótica, tá? Não esqueçam de pedir para que eles tragam a maletinha e a plaquinha, que amanhã a gente explora um pouquinho o kit, a gente monta algumas coisas, programa junto aqui. Eu passo por quase todas as aulas do terceiro bimestre, tá? Trabalhando com eles aqui, e vou ensinando meio que passo a passo. Então, a ideia é que eles venham para se sentirem mais seguros para trabalhar com os alunos depois na aula, tá? Então, todo o material digital está bem estruturado, bem organizado, tudo com todas as orientações necessárias lá, mas você sabe que é diferente quando a gente pratica junto, põe mão na massa e faz, né? Então, é por isso que eu estou chamando eles aqui para a OT. E por que eu fiz a convocação da OT para esses períodos, né? Pegou um dia da semana passada que vocês estavam aplicando prova de recuperação, então todo o movimento na escola, né, quando é difícil, né, o professor não estar, mas foi necessário, eu precisaria ter feito até dias antes essa formação, por conta de ser referente ao material do terceiro bimestre já, que eles já estão trabalhando com os alunos em sala de aula, né? Então, quanto antes fizermos, né, essas formações é melhor,
para apoiar o professor no trabalho lá na sala de aula, tá? Bom, gente, é isso. Não sei se alguém tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário. Foi válido para vocês? Valeu a pena esse momento aqui? Acho que tentei esclarecer um pouco aqui com relação ao material do kit. Foi bom? Espero que tenha sido significativo para vocês aí, tá? Agradeço muito a presença, a participação de todos vocês. Peço para que quem não respondeu ainda responda ali, né, a presença e a avaliação desse momento. Fico sempre à disposição para ajudá-los e tirar dúvida. E se precisar ir às escolas, tá? Vocês me chamam e eu tenho uma agenda de ida às escolas aqui, eu vou organizando para atendê-los. Se vocês tiverem professor recém-ingressantes nessas turmas que tem aula de robótica, me acionem para que a gente faça uma formação com esses professores, né? Ainda que seja uma formação mais rápida, né? O Zé Carlos já me sinalizou, vamos ver a agenda e chamar o professor, ou eu ir à escola para formar o professor aí, tá? Então, vamos trabalhando junto para isso. As aulas de robótica e de programação da Lura, elas precisam ser exclusivamente para isso, gente. Não cabe outro material, outra didática, outro trabalho nessas aulas, senão com o material e com as plataformas e com o kit. Enfim, por conta de tudo, toda a roupagem de trabalho, né, da gestão atual da SEDUC que a gente está tendo, estamos trabalhando, né, arduamente para atender toda essa demanda. Então, as aulas são exclusivas para esse trabalho, tá bom? Então, Zé Carlos, a gente vai conversando, vamos alinhar aí uma data para eu ir até vocês. E agradeço, gente. Obrigado. Um bom final de manhã para vocês, um bom resto de dia, bom trabalho. Continuo à disposição. Finalizo a gravação agora e depois eu disponibilizo para vocês o vídeo também dessa gravação, tá bom? Um grande abraço e até mais.